Foi estabelecido pela UE que tudo que Saakashvili havia dito era falso. Toda a nossa mídia estava apenas repetindo o que vinha de Saakashvili. Mas após a guerra, uma missão de apuração de fatos revelou que não era verdade. Saakashvili começou a guerra bombardeando a Ossétia do Sul indiscriminadamente e também matou pacificadores russos. Isso foi estabelecido como um fato, mas vemos que a narrativa é imune aos fatos. Sempre que aparece no jornal agora, a história é que a Rússia começou e foi sem provocação. Você não pode resistir à narrativa porque, se a desafiar, é visto como estando do lado da Rússia contra o nosso. Então você tem que escolher entre nós ou eles. É muito poderoso. Apela a um instinto básico da natureza humana de que você está conosco ou contra nós. As pessoas vão se censurar e censurar os outros, e podem se tornar bastante radicais. É um instrumento poderoso. Also quite radical, so it's a powerful instrument. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá pessoal, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou com dois colegas para iniciar uma série neste canal sobre as próximas eleições parlamentares na Geórgia, marcadas para 26 de outubro. Vou co-apresentar esta conversa com Lasha Khazradze, que é georgiano, mas trabalha como analista de relações internacionais nos Estados Unidos. Nosso convidado de hoje é o Dr. Glenn Giesing, professor na Universidade do Sudeste da Noruega e editor associado da revista Russia and Global Affairs. Tenho certeza de que muitos de vocês o conhecem por seus brilhantes episódios no The Duran e em outros canais do YouTube. Glenn também tem seu próprio canal, se você quiser segui-lo por lá. Senhores, sejam bem-vindos. Gentlemen, welcome. Obrigado, Pascal. Bom estar com você. Prazer em conhecê-lo, Glenn. Thank you for having you both online because we really need to discuss Georgia. Obrigado por ter ambos online, porque realmente precisamos discutir a Geórgia. Eu já disse antes, e estou dizendo novamente, os neocons ainda não terminaram com a Geórgia. Em um programa anterior, cerca de um ano atrás, com Lasha, chamamos a Geórgia de aquela que escapou após a curta guerra de 2008. A Geórgia se afastou, especialmente depois de 2012, quando o governo Saakashvili perdeu o poder, de um confronto direto. Embora tenha sido a Rússia que invadiu em 2008 após as provocações que vieram da Geórgia. The provocations that came from Georgia, and Georgia still has two of its regions occupied by Russia. E a Geórgia ainda tem duas de suas regiões ocupadas pela Rússia. O preocupante é que, no momento, a mídia no Ocidente retrata o atual governo georgiano, o governo do sonho georgiano, como tentando equilibrar-se entre a cruz e a espada. Eles o retratam como pró-russo, o que me parece muito estranho. Mas vamos começar com você, Glenn. Como você interpreta a narrativa atual sobre a Geórgia, especialmente na preparação para a eleição daqui a um mês e meio? Especially in this run-up towards the election in 1.5 months' time. Well, I guess it's worth looking towards what was previously. Bem, acho que vale a pena relembrar o que aconteceu durante a Revolução Rosa na Geórgia, em 2003, e a Revolução Laranja na Ucrânia, em 2004. Nesses casos, houve protestos legítimos. As pessoas tinham preocupações genuínas. No entanto, esses movimentos foram efetivamente sequestrados pelos Estados Unidos para promover o que agora é conhecido como revoluções coloridas. Eles se tornaram plataformas para avançar uma agenda pró-americana e anti-russa. Vejo muitas das mesmas tendências agora. Se você olhar para a mídia, há argumentos de que muitos georgianos estão enfrentando tempos difíceis. Existem preocupações ambientais e problemas econômicos, e algumas pessoas estão insatisfeitas com as políticas do governo. Economic problems, some are not happy with the government policies. All of these are legitimate concerns, but then what is the solution? Todas essas são preocupações legítimas, mas qual é a solução? Muitas pessoas na Geórgia sentem que o país está indo na direção errada. Temos problemas semelhantes no Ocidente. Então qual é a solução? Você pode ser pró-europeu e seguir seu sonho europeu, ou ser subserviente aos russos. Este é efetivamente o dilema.
Nessas circunstâncias, todos esses problemas dão legitimidade à interferência da Rússia na eleição. A questão não é que não haja uma oposição razoável ao governo na Geórgia. É apenas que é bastante óbvio que o Ocidente e a Rússia estão disputando de que lado a Geórgia deve estar nessas novas linhas divisórias na Europa. Esta não é a primeira prioridade. Todos esses argumentos sobre democracia liberal e direitos humanos estão sendo usados para justificar a interferência na Geórgia. O objetivo é transformá-la em um ator pró-OTAN e anti-Rússia. Tanto o ex-primeiro-ministro quanto o atual primeiro-ministro da Geórgia expressaram preocupações de que os americanos estão tentando iniciar uma mudança de regime na Geórgia para abrir uma segunda frente contra a Rússia. Esta é uma preocupação genuína. No entanto, não abordamos. Em vez disso, os descartamos como fantoches de Putin, enquanto afirmamos que os manifestantes representam a verdadeira Geórgia. O governo é visto como ilegítimo porque está rejeitando a Europa e se alinhando com a Rússia. Lasha, você esteve na Geórgia há apenas algumas semanas e passou um tempo considerável lá conversando com várias pessoas. Qual é o clima no local no momento? Como você acha que essa perspectiva ocidental das eleições georgianas influencia as percepções locais? Obrigado, Pascal. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que o que estamos fazendo aqui é extremamente importante. A Geórgia tem levado a pior desde sua independência da União Soviética. Ela tem sido envolvida em uma teia de narrativas de propaganda e falsas esperanças. O que estamos fazendo aqui é muito necessário. Infelizmente, um colega me disse há alguns dias que há muito sendo escrito sobre a Geórgia, mas você não ouve tanto sobre isso. Plenty being written about Georgia, but you don't hear as much about it, and it's always under the radar. A Geórgia sempre foi importante, mas muitas vezes passa despercebida. Desde o início, tem sido alvo das narrativas ocidentais sobre ingressar na OTAN e na União Europeia. É vista como um exemplo brilhante para outros países da região, demonstrando o que significa implementar reformas e se tornar parte do Ocidente. Infelizmente, nada disso se concretizou, e a realidade continua dura e feia. Para responder a sua pergunta de forma mais concreta, durante minha visita a Tbilisi, conversei com muitas pessoas. A maneira como posso descrever é que há estabilidade, e há uma noção coletiva que sabe que as pessoas simplesmente querem they step towards em paz. That basically people want to be left alone. Yes, there is this underlining sort of Sim, há uma preocupação e ansiedade subjacente sobre para onde o país está indo. Mas ao mesmo tempo percebi que os georgianos não estão excessivamente preocupados. Eles conhecem a Rússia muito bem. A psique coletiva georgiana e sua história entendem a Rússia perfeitamente. As perguntas que eles estão fazendo são: o que os Estados Unidos estão fazendo? O que a Europa está fazendo? E por que, após 30 anos, não houve uma política de industrialização bem-sucedida na Geórgia? Por que a pobreza ainda é desenfreada? No fronte geopolítico, por que as regiões separatistas da Geórgia ainda estão separadas? A pergunta final é: para onde a Geórgia está indo e quando isso vai acabar? The question is, where is Georgia headed, and eventually when will this end, and when will Georgia become a sovereign state? E quando a Geórgia se tornará um estado totalmente soberano? A Geórgia sempre foi um país de paradoxos. Por um lado, as pessoas reclamam de problemas econômicos, e há muitos. Eu serei o primeiro a dizer isso. Sempre mencionei isso no seu programa, Pascal. A corrupção sempre fez parte da Geórgia, tanto durante a União Soviética quanto na era pós-soviética. No início dos anos 90, atingiu um nível extremo. No entanto, se eu dissesse que a corrupção está destruindo a sociedade ou o país, ou que o país está à beira de outra guerra civil por causa da corrupção, eu estaria mentindo para você. Não acho que esse seja o caso com a questão eleitoral. Em uma circunstância normal, as pessoas sairiam e diriam: quero minha economia de volta, quero que os salários sejam aumentados, quero que as futuras gerações tenham oportunidades profissionais no governo, quero responsabilidade.
Mas na Geórgia, não houve tempo para que essas questões fossem reveladas e trazidas para o centro do que incomoda a sociedade. A principal discussão sempre foi sobre se estamos nos juntando ao Ocidente. Você é pró-Rússia ou pró-Ocidente? Mesmo falar pragmaticamente sobre a Rússia, apenas para a sobrevivência como Estado, fará com que você seja rotulado como pró-Rússia. Isso mostra a extensão da radicalização. So this is the extent of radicalization. I mean, the thinking in terms of the objective way. A maneira objetiva de pensar sobre a realidade da Geórgia e seu entorno geopolítico, tanto externa quanto internamente em termos de política doméstica, foi perdida. A separação entre análise objetiva, análise social e realidade é vasta. Há uma lacuna significativa no discurso social e público que deveria analisar essas questões e determinar para onde a Geórgia está indo. Este é o direito de qualquer sociedade livre, discutir essas questões, mas este não tem sido o caso. Então, minha longa resposta à sua pergunta, Pascal, é que mesmo dentro dessa realidade, a sociedade ainda está seguindo em frente. Even with this reality, the society is sort of moving along. That's the sense that I've gotten. And people are. Essa é a impressão que eu tive. As pessoas estão simplesmente cansadas da dicotomia pró-Rússia ou pró-Ocidente. Elas estão apenas seguindo em frente. Contanto que haja alguma sensação de estabilidade e as pessoas tenham trabalho e uma maneira de sustentar suas famílias, elas estão apenas avançando. Fiquei muito chocado 6 ou 7 anos atrás quando estive lá. Não era o caso. Alguns dos meus colegas me disseram que mesmo durante a pandemia, na área socioeconômica muito impopular da agricultura na Geórgia, houve melhorias dramáticas. No geral, poderia ser muito pior. Poderia ser guerra. No momento, a Geórgia ainda tem um conflito com a Rússia, mas as armas estão silenciosas. E Glenn, você é quem observa essas narrativas que têm sido construídas há muito tempo. Neste momento, estamos em uma situação em que no Político, no Washington Post ou em qualquer jornal ocidental que você abra, sempre se cria essa dicotomia pró-Rússia ou pró-Ocidente. Isso está se intensificando, apesar do fato de que o atual governo do sonho georgiano não tem relações diplomáticas com a Rússia. Este não é um governo amigável à Rússia. Como você faz sentido disso, Glenn? Por que há esse ataque de fora, especialmente do Ocidente, que sempre cria essa dicotomia entre Rússia má e Europa boa, com a Geórgia sendo retratada como capturada por forças oligárquicas que querem se alinhar com a Rússia? Por que essa mesma narrativa continua aparecendo? Bem, eu acho que colocamos os incentivos sistêmicos em prática para isso lá nos anos 1990. Essa sempre foi uma das minhas principais críticas à expansão da OTAN. Isso efetivamente reviveria a lógica da política de blocos da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, estávamos lutando por influência no Terceiro Mundo, porque as linhas divisórias na Europa estavam claramente delineadas. Desta vez, quando começamos a expandir a OTAN em direção às fronteiras russas, a lógica passou a ser que você tem que estar ou conosco ou com os russos. E isso se torna muito problemático em países como Moldávia, Geórgia e Ucrânia. Não só estão na região de fronteira e no bairro compartilhado, mas suas sociedades também estão profundamente divididas. Essa pressão para escolher entre o Ocidente ou o Oriente pode exacerbar algumas dessas divisões. Mesmo que a maioria prefira, por exemplo, aderir à UE, a UE vem acompanhada da OTAN. Não se deve ignorar as preocupações de países como a Geórgia. Se você é um país pequeno ao lado de um gigante, é provável que tenha queixas históricas em que seu grande vizinho violou sua soberania. Também é verdade se você olhar para a América Central e a América Latina com os Estados Unidos. Mas quando a solução se torna convidar outra grande potência rival, como os Itasmals, para a fronteira russa, também é preciso perguntar quais são as motivações, quais são os interesses dessa outra grande potência. A mídia sempre enquadra isso como o sonho europeu versus a opressão russa.
É sempre essa narrativa de bem contra o mal. Sempre se implica que nossos interesses no Ocidente, ou na OTAN, são meramente para entregar liberdade e oportunidades, e são muito altruístas. Mas como vimos na Ucrânia, e acho que também na Geórgia, os interesses são bastante diferentes. Você vê isso como um instrumento, uma adaga, que pode ser apontada para a Rússia. E é por isso que quando o primeiro-ministro da Geórgia alerta que os americanos estão tentando derrubar o governo e usar os georgianos como um instrumento contra os russos, é uma preocupação bastante razoável e normal. No entanto, essa narrativa de bem contra o mal também é a base da propaganda. Enquanto as pessoas acreditarem na ideia de que é simplesmente democracia liberal contra autoritarismo vil, todos os fatos tendem a desaparecer no fundo. O que cada lado faz não importa mais. Por exemplo, um país pode ter quase nenhum laço diplomático com a Rússia, mas ainda assim ser rotulado como marionete de Putin, porque não está se alinhando com os Estados Unidos. But they're still puppets of Putin because they're not bending to the need to America. Meanwhile, the United States, they can interfere. Enquanto isso, os Estados Unidos e a UORA podem interferir na sociedade civil da Geórgia da maneira que quiserem, mas isso não é considerado interferência. Eles estão apenas lá para promover a democracia e ajudar a sociedade civil. Os fatos não importam mais, desde que você consiga fazer as pessoas acreditarem nesses estereótipos que estamos vendendo. Acho que esse é o principal problema. Como uma nota rápida, durante a Revolução das Rosas de 2003, foi rotulada como uma revolução democrática. Lasha provavelmente saberia melhor, mas se não me engano, Saakashvili concorreu praticamente sem oposição e ganhou mais de 96% dos votos. Uma vez no poder, o que a UE e os Estados Unidos fizeram? Eles ignoraram o aviso da oposição georgiana sobre romper laços com a Rússia. Eles negligenciaram todos os abusos de direitos humanos e a repressão de Saakashvili à oposição política. Isso não está alinhado com nossos valores. É comum apresentar o conflito como beligerância russa versus nossos bons valores. No entanto, muitas vezes usamos esses bons valores como uma ferramenta para esconder nossos verdadeiros interesses. Se você pode disfarçar interesses concorrentes como valores bons versus ruins, isso é essencialmente propaganda. Acredito que é isso que estamos fazendo na Geórgia também, e não é do interesse dos georgianos, eu acrescentaria. Absolutely. Pascal, did you want to add something, or yeah, I can just respond? No, Absolutamente. Pascal, você queria acrescentar algo? Ou sim, eu posso simplesmente responder. Não, absolutamente. Eu concordo com você, Glenn. Falando de Saakashvili, há toda uma narrativa sobre onde as informações pararam de sair do regime dele. Meus colegas aqui nos Estados Unidos e na Geórgia, que estão em lados fundamentalmente opostos, confirmaram esse fato comum. Toda vez que havia um relatório ou uma queixa da oposição de Tbilisi durante o governo de Saakashvili, era sobre violações flagrantes dos direitos humanos ou confisco ilegal de empresas. A versão dos SLAs que eu vi é que a informação chegaria ao Departamento de Estado e ficaria por lá. Isso porque George W. Bush admirava Saakashvili, seu menino de ouro, e não gostava de Putin. Ele não queria reconhecer quaisquer violações ou abusos de poder acontecendo em Tbilisi. Em vez disso, ele se concentrava em retratar a Geórgia como um farol de liberdade na região e um instrumento contra a Rússia. Esta informação foi corroborada em Tbilisi por meus colegas próximos. Eles mencionaram que durante as reuniões, quando Saakashvili era recém-presidente, todos entendiam sua personalidade e a maneira como ele operava. Pessoas em Washington, desde diplomatas até o presidente George W. Bush, deliberadamente ignoraram o que estava acontecendo. O foco principal era a estratégia neoconservadora de manter um apoio inabalável a Saakashvili. Ele era visto como um líder jovem, reformista e educado no Ocidente, no Cáucaso do Sul. Isso era inédito para eles, e até certo ponto era mesmo. Algumas das reformas que Saakashvili implementou foram de fato inéditas na região.
No entanto, o que aconteceu depois foi completamente encoberto e ignorado devido à forte aversão de Washington por Moscou e Putin. Agora sabemos que essa abordagem não tinha futuro. Não havia nada que os Estados Unidos pudessem fazer em relação à Geórgia para enfrentar a Rússia. To do something against Russia. It was always, well, let's just use Georgia, but if Russia collapses. Sempre foi, bem, vamos apenas usar a Geórgia, mas se a Rússia colapsar, ótimo. Se não, a Rússia pode voltar e tomar mais 20% da Geórgia. Bem, sempre podemos chamá-los de amantes da liberdade e pessoas corajosas que estão lutando contra a Rússia maligna. Era basicamente nesse nível superficial que a política estava sendo feita. Um dos adultos na sala em Washington, na minha opinião, sempre foi Bob Gates. Ele foi o secretário de defesa sob Obama e Bush, e tenho um enorme respeito por ele. Ele sempre alertava que estávamos brincando com fogo e que a Rússia iria entrar em algum momento e reinvadir a Geórgia por causa dessa política agressiva de Washington. E então nem vou mencionar Victoria Nuland e Condoleezza Rice, porque todos sabemos o que essa filosofia implica. Em termos de criar essas narrativas, está se tornando muito mais claro agora. O país está realmente despertando, percebendo que não passava de uma farsa. Não havia garantias de segurança, nem desenvolvimento econômico. Essas duas regiões separatistas continuam separatistas apoiadas pela Rússia. Este governo merece crédito por resistir e enfrentar essas narrativas falsas que estavam literalmente destruindo a Geórgia. Eles realmente impediram mais uma invasão russa em 2008 porque perceberam que a América não estava presente. Era apenas conversa. A Geórgia teve que reaplicar e retornar aos seus princípios originais de geopolítica regional para sobreviver. Eles precisavam reacender as relações com a Rússia. Aqui está o paradoxo e a ironia. Tudo volta para a Rússia no final. A Geórgia tem sido vítima de falsas promessas. Por mais que os georgianos queiram se tornar membros do Ocidente, a geopolítica sempre mostra sua face feia. Isso sugere que, se houver algum futuro para a soberania da Geórgia ser restaurada, eles terão que passar pela Rússia e pelo Kremlin. Precisamos conversar com os vizinhos regionais. A propósito, quero acrescentar algo. As ideias de geopolítica regional na Geórgia estão sendo discutidas na academia. Zurab Honelidze, reitor da Universidade Estadual de Sukhumi e um colega próximo meu, escreveu um livro chamado Paradigma Georgiano de Paz. Ele propõe um conceito muito pragmático sobre como a região do Cáucaso do Sul deve se desenvolver como um espaço geopolítico. É chocante e trágico que tais conceitos e análises acadêmicas tenham sido proporcionalizadas. Sempre se tratou de martelar esses conceitos e visões neoconservadores e neoliberais, fazendo as pessoas acreditarem que não há alternativas. A questão para mim é, Glenn, você acha que os estrategistas em Washington e Bruxelas realmente acreditam que é apenas conosco ou contra nós? Ou eles têm uma abordagem mais sutil sobre como essas esferas de influência funcionam? O Cáucaso não é uma questão clara. Quem está alinhado com quem? Mesmo se você olhar para a Turquia, há uma ambivalência sobre ser membro da OTAN enquanto se candidata ao BRICS. Será que este é talvez o novo tipo de zona intermediária que estamos vendo emergir? Sim, e acho que ignorar essa zona intermediária é bastante significativo. É um tema comum no que tanto você quanto Lars têm argumentado. Ou você está conosco, ou contra nós, ou com a OTAN, ou com os russos. Então você está do lado dos americanos ou dos russos. Estas são sempre apresentadas como as duas principais opções. Mas isso é muito limitante e serve para empurrar uma agenda. Se você argumenta que não é do interesse da Geórgia adotar políticas mais agressivas em relação ao seu vizinho muito maior, então se você não está se movendo em direção à OTAN,
parece que está se movendo em direção à Rússia. Isso é visto como a única opção. Mas isso é uma falácia. Não é apenas uma opção dual. Acho que o interesse deste novo conselho nos Estados Unidos é apresentá-lo como uma escolha binária. Ou isso, ou aquilo. Eles sugerem que ser pró-Rússia é pior do que ser pró-OTAN. No entanto, como você argumentou, isso não se trata de ser pró-Rússia ou não. Eu fui ao Twitter durante alguns desses protestos e notei uma resposta semelhante. Fiquei chocado com a facilidade com que o Ocidente foi conquistado. Lá, eles enfrentaram contratempos em termos de impor limitações ou transparência às ONGs. Não deveria ter sido muito controverso, mas foi. O que me chamou a atenção foi como eles só precisavam mostrar fotos na mídia. Você sabe, há pessoas protestando porque não gostam dessas leis. Então o governo os rotula como marionetes de Putin, e pronto, o público foi conquistado. Então agora parece razoável derrubar o governo, não é? Mas e a lei que eles estavam tentando aprovar? O que devemos pensar sobre isso? As pessoas não conseguem se manter informadas sobre tudo, então usam a mesma dicotomia. Dizem que é uma lei russa porque visa limitar o poder das ONGs. As ONGs são importantes porque representam a sociedade civil. No entanto, isso é uma simplificação absurda. As ONGs, às vezes, podem permitir que uma pequena minoria supere uma maioria silenciosa. Outweigh a silent majority. NGOs and civil, the idea that NGOs should have some monopoly on civil society. A ideia de que ONGs devem ter um monopólio sobre a sociedade civil é extrema. Além disso, quando essas ONGs são financiadas por governos estrangeiros, torna-se ainda mais preocupante. É aqui que a lógica de nós contra eles desmorona. O argumento é que a Geórgia quer restringir isso sob a suposição de intervenção estrangeira. É tratado como se fosse uma teoria da conspiração maluca. A suposição é que, se essas organizações são financiadas por governos ocidentais, elas não têm interesse além de ideias altruístas sobre a disseminação da democracia. No entanto, como continuamos vendo, o objetivo principal é muitas vezes garantir que a Geórgia se alinhe com a órbita ocidental. Não necessariamente a adesão, mas uma situação semelhante à da Ucrânia. Nós também não queríamos a Ucrânia na UE, apenas não queríamos que ela estivesse na órbita russa. Então ela tem que nos escolher em vez deles. É um pouco como a Turquia e a UE, aliás. Adoraríamos que eles passassem por um obstáculo após o outro, mas eles realmente não vão entrar. Isso é bastante óbvio. Enfim, estou me desviando. Meu ponto é que essa mentalidade de nós contra eles é como toda a retórica é organizada. É também como qualquer dissidência pode não apenas ser envergonhada, mas também criminalizada. O interessante é que essas narrativas conseguem permanecer populares, especialmente no Ocidente, mesmo quando são total e completamente desmentidas. Right, of even just this idea that A ideia de que essa nova lei das ONGs é pró-Rússia é fácil de refutar. Muitas narrativas já desmoronaram ou mudaram. Com a Ucrânia, foi interessante que por 8 a 10 anos era aceitável discutir os elementos de extrema-direita neonazistas do batalhão Azov. Havia muitos artigos sobre isso. Então, de repente, essas discussões desapareceram, ou não eram mais comentadas. Tornou-se inaceitável referir-se à extrema-direita nesses termos. Também sabemos sobre a influência de Victoria Nuland na Ucrânia. We know the influence of Victoria Nuland in Ukraine. She gave an interview the other day also about the involvement in Ela deu uma entrevista outro dia sobre o envolvimento em minar os acordos de Istambul de 2022. Isso nunca se concretizou, mas as narrativas permanecem. A próxima pessoa que teremos neste programa é Ivan Kachanovsky, um ucraniano que pesquisou o massacre de Maidan. Agora sabemos que as pessoas mortas durante o massacre de Maidan foram baleadas de áreas sob o controle dos pró-maidanistas, e que isso foi um caso instigado. Tudo isso está claro agora, mas a narrativa persiste. A questão para mim é,
Os grupos internos são os que mais importam aqui. The inside groups are here what matters very much, right? For Georgia, Lasha, how much of this Western... Para a Geórgia, Lasha, quanto dessa narrativa ocidental de bem contra o mal, Europa contra a Rússia, é realmente acreditada dentro da Geórgia? E quanto é apenas algo que o Ocidente quer impor como verdade? Bem, esse é um ponto excelente. Tem sido acreditado a ponto de ter dividido a sociedade. É isso que estou tentando transmitir aos meus colegas aqui nos Estados Unidos. Essas narrativas produziram uma nova geração de extremistas. Odeio dizer isso sobre a geração mais jovem, mas eles são essencialmente o futuro de qualquer sociedade, qualquer país. Young generation is basically the future of any society, any country. But there is a segment and especially in a small country like Em um país pequeno como a Geórgia, com 3,74 milhões de pessoas, é crucial ter uma nova geração com ideias saudáveis e objetivas. Eles precisam da capacidade de avaliar criticamente a realidade ao seu redor e da capacidade cognitiva para fazê-lo. No entanto, há uma facção entre os jovens georgianos que está se tornando extremista e muito radicalizada, o que é uma pena. Acredito que a causa disso seja a promoção de narrativas divisivas. É a mentalidade staff está conosco ou contra nós, ou do meu jeito nada feito. You are either with us or against us. This my way or highway type of mentality. And the great irony is that most of these kids do not even... A grande ironia é que a maioria desses jovens nem conhece o Ocidente. Alguns deles viveram no Ocidente e falam um pouco de inglês, mas não têm uma experiência verdadeira com a cultura ocidental. Eles não viveram lá tempo suficiente para entender sua história, política, economia ou política externa. Eles estão sendo alimentados com narrativas que estão envenenando o discurso social. É que é impossível for to segment them frei. It's my tão cliquet. It's almost impossible to speak to a certain segment of their population. They're so radicalized. Esse aspecto, então, se espalha para a sociedade em geral e tem um impacto muito negativo na opinião pública como um todo. No entanto, para minha surpresa, notei pessoas que não apenas foram educadas no Ocidente, mas também trabalharam no Ocidente e tiveram grandes carreiras lá. Elas agora se aposentaram na Geórgia. O que estou dizendo é que elas adoram viver no Ocidente. Eu adoro viver nos Estados Unidos. Alguns gianis que viveram nos Estados por muito tempo apreciam o lado positivo do Ocidente. Essas são as pessoas que me dizem que estão satisfeitas com a forma como a política e o governo da Geórgia têm lidado com a situação, considerando as pressões políticas que enfrentam do Ocidente e de Washington. Eles dizem que poderia ser pior e aceitam as coisas como estão hoje. Pessoalmente, posso dizer que há 6 ou 7 anos, comparado a hoje, é uma diferença da noite para o dia. Fiquei chocado e surpreso com a estabilidade e o desejo coletivo de ser deixado em paz e viver em uma sociedade estável e tranquila. As pessoas, na minha opinião, estão apenas cansadas dessa constante radicalização, embora ela ainda esteja presente. Essa é a impressão que eu tenho. Tenho várias perguntas para o Glenn, e talvez possamos chegar a elas eventualmente. Glenn, preciso te perguntar uma coisa, e depois te passo o microfone. Você acha que o objetivo é vender a narrativa para a população local da Geórgia? Ou acha que o objetivo é diferente? É outro Maidan, outro esforço através dessas ondas? O que você acha que está acontecendo atualmente, à medida que nos aproximamos da eleição em outubro? Bem, é obviamente para influenciar os georgianos no local, mas também para mobilizar a opinião pública no Ocidente para qualquer apoio ou interferência. Um dos perigos, como Lasha continua mencionando, é a radicalização. Isso é um problema porque em qualquer sociedade é necessário ter um terreno comum. Mas quando tudo é ou Ocidente ou Rússia, o terreno comum desaparece. Não há mais onde se encontrar. É por isso que é muito perigoso quando não há opções terceiras, que geralmente estão enraizadas no bom senso.
Além disso, enquanto falava antes, Pascal, pensei em como essas narrativas podem continuar a existir. When you mentioned that narratives, how can this narrative continue to exist? And I thought about the narrative of the war, by the way, because before. Pensei na narrativa da guerra, porque antes de conversarmos hoje, você enviou um artigo do Washington Post. Ele criticava o governo por acusar o ex-primeiro-ministro Saakashvili de provocar a invasão da Rússia em 2008. O Washington Post, ou pelo menos o escritor, argumentou que essa acusação era absurda e que a culpa era dos russos. Isso é fascinante, porque se você se lembra, em 2008, a OEA lançou uma missão internacional independente de apuração de fatos, liderada pela diplomata Heidi Tagliavini. Foi estabelecido pela UE que tudo o que Saakashvili havia dito era falso. No entanto, toda a nossa mídia apenas repetiu o que vinha de Saakashvili. Yes, all our media was just repeating whatever came from Saakashvili, but after the war it was revealed through this fact-finding mission that Mas após a guerra, foi revelado, através desta missão de apuração de fatos, que isso não era verdade. Saakashvili começou a guerra bombardeando a Ossétia do Sul indiscriminadamente e também matando pacificadores russos. Isso foi estabelecido como um fato, mas a narrativa parece imune aos fatos. Sempre que aparece num jornal agora, a história é que a Rússia começou e foi sem provocação. Você não pode resistir a essa narrativa, porque, se a desafiar, será visto como alguém que está do lado da Rússia contra o nosso. Então você tem que escolher entre nós ou eles. É muito poderoso em termos de apelo a um instinto básico da natureza humana. Ou você está conosco, ou com eles. As pessoas vão se censurar e censurar os outros, e podem se tornar bastante radicais. É um instrumento poderoso. Lasha, sua pergunta. Lasha, your question. Yes, I'm with you on that, Glenn. Sim, estou com você nisso, Glenn. Acho que houve um esforço significativo para borrar as linhas e marginalizar a objetividade, diminuindo a capacidade da população de pensar de forma independente. Esse é o verdadeiro inimigo, na minha opinião. Quando falamos sobre a Ucrânia, é impossível não mencioná-la nessas discussões. Na minha visão, as causas do que está acontecendo na Ucrânia e do que aconteceu na Geórgia são essencialmente as mesmas. A tragédia na Ucrânia é em uma escala muito maior e ainda está se desenrolando enquanto falamos. Na Geórgia acabou em 5 dias. In Georgia, it was over in 5 days. But I think philosophy behind it, the sort of causes of Acho que a filosofia por trás disso, as causas do que aconteceu na Geórgia e respectivamente para esses países, é basicamente a mesma. No entanto, você não ouve muito sobre a Geórgia, mas ouve sobre a Ucrânia. Com razão, eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, gostaria que a Geórgia também fosse mencionada na mídia ocidental ou em espaços de mídia alternativa como este. Esses espaços, infelizmente, são os únicos que restam para falar a verdade hoje em dia. A Geórgia é uma variável importante, pois foi o primeiro país a experimentar em tempo real os perigos e riscos do que estava sendo tramado entre 2003 e 2012. Com isso, eu só queria fazer algumas perguntas. With that, I just wanted to ask a few questions. Some of them are on regional geopolitics and where Georgia is headed, for example. Algumas das minhas perguntas são sobre a geopolítica regional e para onde a Geórgia está se dirigindo. Por exemplo, um ponto que tenho destacado é que muitas pessoas falam sobre como essas eleições serão muito arriscadas. Há pessoas esperando nos bastidores para causar outra turbulência política. Para evitar isso, o Partido Sonho Georgiano precisa vencer por uma grande margem. A diferença tem que ser notável porque, se for uma disputa acirrada, o Ocidente e seus parceiros de ONGs podem borrar ainda mais as linhas. Esse caos poderia resultar em outra revolução. Até que ponto você acha que isso é realista? To what extent do you think that is realistic? Because my point has always been we have Russia now that is. Meu ponto sempre foi que agora temos uma Rússia que é 10 vezes mais poderosa e aprendeu a lição. Você acha que ignorar essa variável importante é uma maneira inteligente de analisar a situação? Se o Ocidente não gostar das eleições e não as reconhecer, você acha que eles simplesmente causarão outra revolução colorida, nos levando de volta a 2003? Ou você acha que a Rússia vai agir? Como você acha que Washington lidará com isso?
Essas são as perguntas que me interessam e quero saber sua opinião sobre elas. These are the questions that I'm sort of interested in, and I want to know your take on that. Well, it's uncertain how Russia would Bem, react, I think. é incerto como a Rússia reagiria. Não consigo imaginar que interviria militarmente, pelo menos não neste momento, dado que já está atolada. Isso é, na verdade, um dos alívios no Ocidente agora. Enquanto a guerra estiver acontecendo na Ucrânia, isso limitará a flexibilidade da Rússia em outras áreas. Mas acho que seria do interesse dos Estados Unidos ou de muitos de seus parceiros se houvesse outra revolução colorida. Mesmo que resultasse em uma guerra, pelo menos aumentaria as tensões entre os países, particularmente entre a Geórgia e a Rússia. Muitas vezes pode ser do interesse deles ter conflitos. Esta foi meio que a lição da Guerra Franco-Prussiana de 1870. 1870 Prussian-Franco War. If you can either provoke or take advantage of any conflicts, then Se você pode provocar ou aproveitar qualquer conflito, isso molda a formação de identidade de nós contra eles. Isso foi o que ajudou a unificar a Alemanha em 1871, simplesmente porque lutar contra um inimigo comum pode unir as pessoas. Portanto, se houver mais conflito entre a Geórgia e a Rússia, isso pode consolidar ainda mais o papel da Geórgia na OTAN. Dito isso, a Geórgia também se lembra de 2008, quando teve um conflito com a Rússia e o Ocidente não interveio. Muitos esperavam que o Ocidente parasse os russos, especialmente nos túneis, mas isso nunca aconteceu. Também podemos traçar paralelos entre a Geórgia e a Ucrânia. I think that goes also a bit back. Of course, we can draw these links between Georgia and Ukraine, but I think Ukraine is a more appealing proxy because, as you said, Acho que a Ucrânia é um proxy mais atraente, porque, como você disse, a Geórgia tem menos de 4 milhões de pessoas, enquanto a Ucrânia tem quase 40 milhões. É uma força de combate muito mais poderosa, o que significa que você pode enfraquecer a Rússia por um período muito mais longo e mantê-los engajados. Não tenho certeza de como os russos responderiam. Tudo depende de como as coisas se desenrolam. Parece muito estranho se os russos usassem força militar. É só isso que estou dizendo. Mesmo na Ucrânia, com o golpe em 2014, eles conseguiram proteger sua frota do Mar Negro sem derramamento de sangue. Acho que era assim que esperavam que as coisas acontecessem, pelo menos. That's how they'd hoped it would play out at least, but yeah. I think in the worst case scenario, just to Acho que, no pior cenário, devemos imaginar uma escalada extrema dessa situação. Concordo que a Rússia pode não repetir uma intervenção militar, porque isso pode não ser uma estratégia inteligente para eles. Mas você acha que haverá um esforço para apoiar o governo atual em Tbilisi por meio de uma interferência suave? Isso seria para evitar transformar o Cáucaso do Sul em outra região semelhante ao que está acontecendo na Ucrânia. A Rússia inherita esse tipo de conflito em múltiplas frentes. this type of a conflict on several fronts, like you said, it's focusing on Ukraine. Você mencionou focar na Ucrânia, mas duvido que a Rússia não faça nada se vir uma possibilidade realista de derrubar o governo. Até que ponto você acha que haverá uma intervenção suave para apoiar este governo? Se isso acontecer, quais opções o Ocidente terá? Ironicamente, se o Ocidente continuar pressionando a Geórgia, ela pode acabar se alinhando mais com a Rússia. É assim que eu imagino. That's how I have this envision. The more you push Georgia, the closer you draw them to Russia. You bring them to Russia. Quanto mais você pressiona a Geórgia, mais perto você aproxima da Rússia. Se a Rússia usar isso, especialmente nas semanas e dias que antecedem as eleições, e logo após, há uma boa chance, na minha opinião, de que o poder brando da Rússia intervenha para apoiar o atual governo do sonho georgiano. Você acha que esse é um cenário muito extremo? Porque se o governo atual colapsar devido a acusações de fraude eleitoral, e eles tiverem que renunciar, dissemos frases como Ivanishvili deve ir. Eu consigo ouvir isso. Se como acontecer, opções o Ocidente e Moscou ir. What will be the options for the West and Moscow? Well, when I was dismissive of Russian interference, I was. Quando fui desdenhoso em relação à interferência russa, estava me referindo ao aspecto militar. Acredito que, se parecer que o governo atual pode ser derrubado, a Rússia definitivamente fará o que puder para mantê-lo no poder.
não vejo objeções morais da parte deles em fazer isso. Para a Rússia, impedir que a Geórgia se torne um posto avançado dos SMEs é uma preocupação significativa. No entanto, quanto mais evidente for essa interferência, mais ela pode ser contraproducente. Se o Ocidente não for bem-sucedido, os Estados Unidos podem não conseguir influenciar a eleição a seu favor. Um esforço fracassado pode se mostrar contraproducente, potencialmente beneficiando a Rússia. A UE e os Estados Unidos já estão discutindo sancionar a Geórgia porque seu parlamento eleito pode reverter e cancelar a lei que tem. Their elected parliament won't will turn around and cancel the law which they have democratic legitimacy to pass. So we continue to see. Você sabe, a legitimidade democrática precisa ser mantida. Continuamos a ver essa situação. Quando uma coerção excessiva é aplicada contra a Geórgia, isso empurra a Geórgia na direção oposta. Os russos estão cientes de que se interferirem muito abertamente na sociedade georgiana, isso teria o efeito contrário. É por isso que eles querem minimizar qualquer interferência. Lembre-se de que na Ucrânia, mesmo depois de tomarem a Crimeia, pesquisas americanas mostraram que apenas 20% dos ucranianos queriam se juntar à OTAN. É preciso muita interferência para empurrar um país na direção oposta. Mas sim, eu acho que se o governo vencer, a oposição irá para as ruas. Se eles se tornarem violentos, então há 100% de probabilidade de que Washington culpe o governo pela violência da noite para o dia. Eles não serão mais vistos como um governo, serão referidos como um regime. Haverá manchetes sugerindo que Moscou efetivamente tomou o controle de Tbilisi. Será retratado como uma eleição russa, com Putin vencendo a eleição na Geórgia. Então, as manchetes estão quase predeterminadas. É a narrativa de nós contra eles novamente. É por isso que mesmo quando discutimos a lei das ONGs, foi enquadrado como democracia versus uma lei russa. As narrativas e estereótipos já foram estabelecidos. Go ahead, Pascal. Sim, vou prosseguir. Há um aspecto interessante agora, e vou ligar dois artigos de jornal, um no Político e outro no Washington Post. Esses artigos estão entre os piores ao tentar criar uma narrativa em torno da Geórgia. Enquanto afirmam que ninguém está tentando influenciar a Geórgia, eles claramente tentam moldar como essa eleição é percebida. Curiosamente, agora admitem que a acusação é que algumas partes da oposição, não todas, são uma facção pró-guerra. A alegação é que o Ocidente é uma aliança pró-guerra que quer empurrar a Geórgia para um conflito com a Rússia. Eles retratam isso como uma teoria da conspiração. And they represent that as a conspiracy theory. There's a conspiracy theory in Georgia that há uma teoria da conspiração na Geórgia de que o Ocidente quer prejudicar o país. O Ocidente, é claro, nega isso. Curiosamente, eles reconhecem a existência dessas contranarrativas. Normalmente, admitir tais narrativas é um sinal de que estão ganhando força e não podem ser ignoradas. Tipicamente, a estratégia é ignorar o que não se encaixa na narrativa principal. A segunda estratégia é rotulá-la como uma perspectiva russa ou pró-Putin. Como vocês interpretam o fato de que isso agora está sendo discutido abertamente como um contra-argumento para trazer a Geórgia para o grupo? Glenn, você gostaria de começar? Glenn, you want to take that first? Yeah, sure. Now, well, I found that those articles to be fascinating. Sim, claro. Achei esses artigos fascinantes também, porque afirmam que os Estados Unidos e os europeus não interferem na Geórgia. Mas ao longo do texto, você vê declarações como: isso pode ser o fim da democracia georgiana. A América deve fazer mais. Os georgianos agora podem ou ser escravos da Rússia ou se juntar à família europeia. E quando a Geórgia está prestes a se tornar um estado de partido único, Joe Biden e a UE devem impedir que isso aconteça. No entanto, há uma teoria da conspiração de que jamais interferiríamos. Torna-se ridículo. Mas a suposição principal é que se você intervém por valores, então não é realmente uma interferência.
Just as a bit of a comparison, in Ukraine, Só para comparação, na Ucrânia, há um grande foco no Memorando de Budapeste. Este acordo foi dado à Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão para incentivá-los a desistir de suas armas nucleares. Em troca, ninguém interferiria em seus assuntos internos ou usaria a economia para manipular sua política e minar sua soberania. No entanto, quando os Estados Unidos impuseram fortes sanções contra a Bielorrússia, isso foi visto como uma violação do Memorando de Budapeste. Derrubar o governo na Ucrânia também viola este acordo. No entanto, no site da Embaixada Americana, eles afirmam que isso não está minando sua soberania. Estamos impondo sanções para defender os direitos humanos. Então isso se tornou uma exceção. Não é mais considerado interferência. Eu vejo isso da mesma forma. Não estamos tentando interferir, mas temos que salvar a democracia lá. Toda vez que queremos salvar a democracia, é uma palavra código para geopolítica. É sempre sobre trazê-los para o nosso lado. A utilidade da Geórgia é bastante evidente nesse contexto. Queremos criar alguma pressão na região sul da Rússia. Vou deixar isso para Lasha. É apenas típico do que você vê nos jornais. Acho que nos acostumamos com o quão hipócrita isso é. Yes, look behind this, liberal. Sim, por trás dessa linguagem liberal, há uma espécie de realpolitik implacável. Isso pode ser uma generalização da minha parte. Mas você sabe, eu sempre penso em narrativas e propaganda das quais a Geórgia tem sido vítima nos últimos 30 anos ou mais. Penso no livro de Stephen Werthing, Tomorrow the World, e em como os Estados Unidos, através de universidades, think tanks e do Departamento de Estado, criaram narrativas públicas para tirar os Estados Unidos do isolamento. Eles montaram um sistema brilhante with em Togskaponiampua. No hemiscormenal, teve menos importante. Vejo paralelos com isso. Perhaps even in a much less important scale. I see parallels with that. The funny thing is, 20, 30 years ago, 15 years ago. A coisa engraçada é que 20 ou 30 anos atrás, até mesmo 15 anos atrás, essas conversas não estavam acontecendo na Geórgia. Todos acreditavam nessas coisas. Essa é a ironia e a tragédia disso. Os Estados Unidos continuam a forçar a porta aberta, ou seja, a Geórgia. Não posso enfatizar isso o suficiente. Você não precisa dizer aos georgianos como não gostar da Rússia. Não se trata de não gostar do povo russo em si, mas do sistema que vitimizou a Geórgia através de invasões e ações contra a Geórgia após a Revolução Bolchevique e assim por diante. Somehow I think this is just a blind. De alguma forma, acho que isso é apenas um impulso cego por algo que nem o Ocidente entende completamente mais. É como um abismo. Você pergunta a eles, o que estão tentando alcançar aqui? Vocês estão realmente tentando promover a democracia? Isso parece ser uma conclusão precipitada, e ninguém fala mais sobre isso. Mesmo na Geórgia, as pessoas estão dizendo, quem quer ouvir Francis Fukuyama hoje em dia? Não quero ser desrespeitoso, estou apenas afirmando os fatos. I don't mean to be disrespectful by any means. I'm just giving facts here. I don't think, end of history thesis will. Não acho que a tese do fim da história ressoará na Geórgia, a menos que você reúna uma facção radicalizada da população que ainda acredita nisso. A democracia foi traída. A economia verdadeiramente liberal, não a versão neoliberal, foi traída. A própria história foi traída. Historicamente, a Geórgia sempre foi pró-Ocidente. No entanto, de alguma forma, foi transformada em uma versão distorcida do que o Ocidente afirma ser pró-Ocidente. Isso não é o que os georgianos acreditaram, sem Stepanis, through just os tempos, just within its nuimeng ao longo dos séculos. And they were genuinely trying to do that throughout centuries. But geopolitics, national interests, regional politics. Geopolítica, interesses nacionais, política regional e a política daquela era na Europa, por exemplo, simplesmente não permitiam que isso acontecesse. Agora, há uma nova narrativa dentro deste paradigma neoliberal, dizendo, a história acabou. Mas espere um minuto, ainda estamos tentando entrar no Ocidente. Você não está nos dizendo nada novo.
O que você está dizendo que já não sabemos? A forma como isso foi apresentado à população georgiana foi nada menos que criminosa. A Geórgia aceitou tudo sem questionar. Foi embalado, politizado e dividiu. Na minha opinião, isso eventualmente a guerra de 2008. Quando você sabe que a adesão à OTAN não está acontecendo, e até mesmo a União Europeia é uma possibilidade distante, fica claro que a OTAN está fora de questão. No entanto, quando as pessoas são informadas de que a OTAN está chegando em breve, isso cria uma falsa esperança. Este não é um plano realista para ajudar um pequeno país a se juntar. É basicamente dizer a eles para se autodestruírem, e eles serão chamados de heróis por lutarem contra a Rússia, nosso inimigo comum. Esta é a trágica realidade. Chegamos à marca de 1 hora. Glenn, gostaria de lhe dar a última palavra. Há algo que gostaria de reagir ou acrescentar à discussão? Glenn, I would like to give you the last word. Anything you want to react to or add to the discussion? No, just I agree with how these NGOs are reshaping. Concordo que essas ONGs estão remodelando a sociedade. E não é por acaso. Pascal e eu já conversamos sobre isso antes. Isso se enquadra na doutrina Reagan, onde eles estabeleceram essas ONGs para intervir nos assuntos internos de outros países e manipular sua sociedade civil. Essas organizações são quase inteiramente financiadas por governos e frequentemente compostas por pessoas ligadas à comunidade de inteligência. Existem livros, artigos e denunciantes da CIA discutindo isso. Documentos foram divulgados que apoiam essas alegações. Isso é muito óbvio. Todos sabem disso. Mas ainda assim não impacta a narrativa. Isso é problemático. Um dos cofundadores do National Endowment for Democracy realmente apontou que o que eles fazem agora costumava ser feito pela CIA. É assim que as operações secretas são conduzidas agora. Eles tentam manipular a sociedade civil, mas em vez de usar a CIA e correr o risco de serem pegos e envergonhados, eles enquadram essas ações como esforços de direitos humanos. Não é mais visto como interferência. É até considerado moralmente justo. Acabamos em situações em que efetivamente nos colocamos em um beco sem saída. Há apenas uma coisa que podemos fazer, como você disse, Lasha, quando pergunto o que realmente queremos alcançar na Geórgia. Eu perguntei o mesmo sobre a Ucrânia. Deveríamos ter feito a mesma coisa novamente, derrubando o governo em 2014? Não tinha o apoio da maioria dos ucranianos, e o país foi devastado. Sim, foi feito em nome da democracia. Mas por que foi considerado democracia se não tinha o apoio do público, se removeu um governo democraticamente eleito e se levou a tanta morte e destruição? Onde a democracia se encaixa nisso? É sempre sobre puxar a Ucrânia ou a Geórgia para o nosso lado, porque somos uma democracia, e a Rússia é o oposto. Todo o resto fica em segundo plano. Acabamos em uma situação estranha, onde afirmamos ser pró-democracia e pró-Ucrânia, mas derrubamos o governo, apoiamos operações antiterroristas que matam milhares de cidadãos e purgamos seu sistema político, mídia, cultura, igreja e língua. Subvertemos suas eleições, tudo em nome da democracia. Nada disso se alinha com os princípios democráticos. Não faríamos isso em nossas próprias sociedades. A ideia é que se afastarmos o país da Rússia em nossa direção, quaisquer meios são justificados pelos fins. O objetivo final é que somos uma democracia, e a Rússia não é. É uma grande tragédia. Se a Geórgia tivesse se beneficiado de algo disso, eu poderia ter uma visão diferente. Mas como vejo, a Geórgia perde, e eventualmente, o Ocidente também perde. É uma política ruim. O que precisamos é de pragmatismo. Pragmatismo para alcançar algum tipo de arranjo estável. Senhores colegas Glenn Deason e Lasha Khazradze, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado a ambos. Obrigado, Glenn. Obrigado, Lasha. Obrigado, Pascal. Thank you, Pascal. Thank you.